além de quem? De Allah. La ilaha. Aí não há adorado, não há adoração além de quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda parte é ithbat, vem confirmar e firmar que a adoração somente é para Allah subhanahu wa ta'ala e mais ninguém. Nós já vimos na aula anterior que era adoração, que era ibada, e todo tipo de ibada deve ser direcionada somente, exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. E este kalima la ilaha illallah, esses pilares não se separam. Não se separam. Porque estão juntas. La ilaha illallah. Não se separam. Por isso Allah disse: وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Olha só, as duas coisas não podem separar. Aquele que rejeitar a Taghut, quem é Taghut? Taghut é todo aquele que for adorado, ou obedecido, ou seguido, em vez de quem? De Allah, ou além de Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Então, quem negar o Taghut, وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ, e crer em Allah, então as duas coisas não se separam. Não pode existir um crente que crê em Allah e ao mesmo tempo ele reconhece os Taghutis, reconhece a adoração de bondeiros, adoração de ídolos, adoração de pessoas, de campas, sepulturas. Não pode. Porque estaria contra o kalima la ilaha illallah. فقد استمسك بالعروة الوثقى. عروة الوثقى يعني a corda firme, se refere ao kalima la ilaha illallah, se refere ao Islam, ao din de Allah, ao Al-Quran. E este kalima la ilaha illallah tem condições, tem shurut. Só assim de uma forma superficial, temos como condição de kalima la ilaha illallah al-ilmu, ter o conhecimento, conhecer o significado deste kalima. Segundo, a convicção no kalima. Terceiro, aceitar o kalima. Quarto, a obediência à exigência deste kalima. Terceiro, ser verdadeiro, é fiel, honesto quando diz la ilaha illallah. Porque é normal encontrar no nosso tempo alguém que diz la ilaha illallah, mas ele, nassallallahu al-afia, tem outras divindades que ele venera, entre aspas, nassallallahu al-afia. Al-ikhlas é uma das condições, shurut, e al-mahabba, amar, gostar deste kalima. Muitas das vezes, bem, agora alhamdulillah já é diferente, há muito conhecimento, alhamdulillah, mas até hoje aparece certas pessoas que definem este kalima la ilaha illallah dizendo que o significado de la ilaha illallah é: não há ninguém que tem poder de fazer algo, de inventar, que tem poder e capacidade, a não ser quem?
Allah. Encontramos algum Jamaat, quando eles tentam explicar o kalima la ilaha illallah, alguns grupos, não vão direito ao kalima, vão, e isto aqui por causa daquele grupo Asha'ira, al-Asha'ira, né, é que tem este tipo de teoria, ou ideia, opinião, que Allah subhanahu wa ta'ala, ay la ilaha illallah significa que Allahu qadirun ala al-ikhtira', e Allah é poderoso em fazer tudo. Encontramos certos alimos quando fazem bayan, quando querem interpretar ou explanar o kalima la ilaha illallah, dizem Allah é poderoso, Ele é quem fez o céu, fez a terra, Ele é quem nos dá de comer, Ele é quem... Quer dizer, esta definição é uma definição errada. A correta é que não há adorado por direito illa Allah subhanahu wa ta'ala. E essa é uma teoria de Asha'ira. Porque na língua árabe, né, a palavra ilahi significa o adorado. O adorado. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala qadir, huwa ala kulli shay'in qadir. Mas você não pode definir o kalima la ilaha illallah dizendo que Allah é o poderoso, é o criador, sem Ele não conseguimos fazer nada, tudo que a gente faz é através de Allah. Tudo isso a gente sabe. Mas o significado do kalima la ilaha illallah é la ma'budun bihaqqin illallah. Temos que ir direito ao que é o significado. Então, Ahl al-Lugha, os ulama da língua árabe, eles estão unânimes de que kalima ilahi significa al-ma'bud. Este é, por exemplo, só a título de exemplo, temos al-Zujaj, al-Jawhari, Ibn Manzur e mais outros, Ibn Abbas. Esta é a opinião deles. Então, não podemos mudar este significado, né, por um outro que não é real. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu." Wahdahu la sharika lahu, é exclusivamente Ele, é somente a Ele, sem nenhum parceiro. Esta frase vem enfatizar o la ilaha illallah, porque o la ilaha illallah significa que não há outro ilahi verdadeiro a não ser Allah. Então, a adoração é somente para Allah, exclusivamente para Ele. La sharika lahu, lita'akid. Lita'akid, aí para enfatizar, para confirmar que de facto não há ninguém, não há alguém que merece ser adorado a não ser quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Este uau, né, volta para man shahida. Ay man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika wa shahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. O que é que significa shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Significa que, por certo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah al-Hashimi al-Adnani é mensageiro e servo de Allah subhanahu wa ta'ala.
E Allah subhanahu wa ta'ala enviou o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para o insan e o jinn, al-thaqalayn. Porque esta mensagem, a risala, o Islã, não veio só para nós, também para o jinn. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Então, a adoração, a prestação de Tawhid também é exigida a esta criatura, jinn, como nós também. Então, ele é mensageiro de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E Abduhu dá-nos a entender que ele é servo de Allah, e o servo não se pode adorar. Rasul é mensageiro, traz mensagem de Allah. Então não se adora o profeta, mas sim obedece-se e segue-se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma'na shahadata anna Muhammada Rasulullah. E a realidade desta shahada, alguns ulama até dizem que são shurut, condições. Diz tasdiqu fima akhbara, acreditar nele ou naquilo que ele informou, sallallahu alaihi wa sallam. A realidade do shahadat anna Muhammadan Rasulullah, tasdiq fima akhbara, acreditar naquilo que ele informou, estarmos convictos, temos iman naquilo que ele informou. Wa ta'atuhu fima amara, e a obediência nele ou naquilo que ele ordenar, sallallahu alaihi wa sallam. Wajtinabi ma naha anhu wa zajara, e afastar-se daquilo que ele proibiu, daquilo que ele repreendeu, sallallahu alaihi wa sallam, negou, afastarmos dele. Wa an la yu'badu Allah illa ou Allahu illa bima shara'ahu wa 'allamana, e não adorar, e não devemos adorar Allah senão na base do Sharia que Allah subhanahu wa ta'ala enviou com ele Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esta é a realidade do shahadat anna Muhammadan Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam é insan como qualquer um. A diferença é que ele foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala, foi elevada a categoria dele, sallallahu alaihi wa sallam, como melhor criatura de Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele a risala, al-wahy, a mensagem, a profecia. Por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam não tem nada de divindade. Por isso não podemos adorar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. A prova disso, Allah Azza wa Jalla, em vários versículos, ordenou o profeta para dizer ao seu ummah: Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Diga, ou diz Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la amliku li nafsi naf'an wa la darra, que eu não tenho poder na minha mão, não possuo poder na minha mão de me beneficiar ou de me prejudicar. Illa ma sha Allah, excepto aquilo que Allah quiser. قل لو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. Diga o Muhammad para as pessoas que se eu soubesse o oculto, eu teria muito bem e jamais me tocaria o mal. Para aqueles que insistem quando têm preocupações, dizem: Ya Rasulallah, المدد يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا. Como estava escrito ali no cemitério, não sei se ainda continua, na'udhu billah, sallallahu alaihi wa sallam. Não, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam em vida disse, يعني Allah ordenou: لو كنت عالم الغيب, se eu soubesse o oculto, لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Então, al-ghaibu a quem pertence? A quem pertence? Allah Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla. E Allah Azza wa Jalla não concedeu a ninguém senão os profetas e mensageiros dele a medida necessária para eles fazerem chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Só aquilo que Allah quis. Noutro ayah, قل إنما أنا بشر مثلكم. Olha só no Surat Al-Kahf. قل إنما, diga para eles que de facto أنا بشر, só ser vivo. E para não termos dúvida, porque a pessoa diz: ele é ser vivo, mas, porém, contudo, não há dúvida. Insano. قل إنما أنا بشر مثلكم, semelhante a vós, igual a vós, para que não haja dúvida. A diferença, a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah escolheu para a mensagem do Islã, escolheu para ser o melhor mensageiro de todos os mensageiros e profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Todos conhecem quem é Isa bin Maryam. Este testemunho temos que ter a convicção de que Isa é servo de Allah e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que é necessário, quando a gente faz shahada, mencionarmos? Não é necessário. Isto é para o conhecimento e para servir de resposta para aqueles que se desviaram em extremos diferentes em relação à pessoa de Isa alayhi salam. Porque Isa alayhi salam, em relação a ele, houve dois grupos extremos diferentes. Que são os judeus. Os judeus, para eles, Isa não é mensageiro. Ao contrário, insultam. Dizem que é um filho que provém de adultério. Wa na'udhu billah, aí de zina. Procuraram matar
Porque Shar'an, né, eles procuraram matar, colocaram o Isa para tirarem a vida e Allah elevou ele para o céu. Este é um grupo. Então, quando você diz wa anna Isa abdullah wa rasuluh, aí você confirma, responde para eles que não, Isa é mensageiro de Allah. E outro grupo exageraram em relação ao Isa, levaram a categoria de Isa como filho de Allah, que são os cristãos. Os cristãos dizem que ele é filho de Deus. Os judeus dizem que não, este é filho de Ziná, não é mensageiro. Então, quando a pessoa testemunha Anna Isa wa Anna Isa Abdullah wa Rasuluh, está ao mesmo tempo a responder para esses dois grupos, que ele é servo de Allah, não é filho, e é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, não é mentira que ele é verdadeiro mensageiro. Então, esse testemunho é testemunho de que ele é um servo e ele é um mensageiro, recebeu mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Kalimatuhu, este kalima, palavra, o verbo, que muitos usam por aí de uma forma desviada. Quando o profeta diz wa kalimatuhu, deu esse título, wa kalimatuhu, kalima de Allah. Qual é esse kalima? Qual é essa palavra? Qual é esse verbo que se refere? O verbo referido, a palavra referida é a palavra ou verbo que Allah subhanahu wa ta'ala usou na criação de Isa alayhi salam. Nós sabemos que Isa nasceu sem pai. É difícil para Allah isso? Afinal, quem é o Criador? Allah Azza wa Jalla. Allah cria como Ele quer, não é isso? Se um dia subhanahu wa ta'ala quis criar um servo, um ser humano sem pai, seria algo difícil? Não. Fa'alu lima yurid. Por isso que Allah dá-nos um exemplo. Aí o exemplo de Isa, temos o exemplo de Adam alayhi salam, não é isso? Sim. Da mesma forma que Allah criou com a mesma palavra o Adam alayhi salam, foi a mesma palavra e o verbo que Allah usou ao criar o Isa alayhi salam. Qual é esse verbo? Kun. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن. Ou seja, fayakunu. E é aquilo que Allah pretende. Aí com uma simples palavra, Allah subhanahu wa ta'ala faz o que Ele quer, subhanahu wa ta'ala. Não é um verbo que existia, depois saiu de Deus, depois entrou no ser humano. Não, são teorias de hululiya, batila, falsas, que não têm nada a ver com a realidade. Nasallallahu alafu wal afia. Então Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos esse exemplo, dizendo: inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam.
que certamente o exemplo na criação do Isa, alayhi salam, diante de Allah, kamathali Adam, é o exemplo da criação de quem? Adam. Allah criou Adam de quê? Do barro. خلقه من تراب. خلقه من تراب. Da terra. Quando Allah Azza wa Jalla quis criar o Adam, ordenou que juntasse todo tipo de quê? Do solo. E dali, do barro, da argila, Allah subhanahu wa ta'ala criou o quê? Adam. Quando juntou tudo, disse o que para Adam? Ser humano. Disse o quê? Qala ta'ala, qala lahu kun fayakun. É o mesmo verbo que Allah usou para a criação de Isa. Allah ordenou, disse kun, seja Isa, e era Isa na barriga da sua mãe. Ponto final. Não há nada de que extraordinário, porque se trata de poder absoluto, do soberano maior. Quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afu wal-afiya. Então, por que não chamam Adam de filho de Allah? Aquele nasceu com mãe, pelo menos tinha mãe, né? Agora, Adam sem mãe e pai, primeira criatura do gênero humano, né? O ser humano. Por que não é filho de Deus? Por que eles não dizem que não, este é filho de Deus, os cristãos? Nas'alullah al-afu wal-afiya. وكلمته ألقاها أي introduziu, colocou aonde? No Maryam, aí na ventre de Maryam. وروح منه. Allah, é aqui onde começa a criar mais aquilo. A ruh é o que? O espírito. Também outros dizem alma. Todos nós, quando estamos na fase de gestão, na ventre de uma mãe, o ser humano passa, né? O ruh é que o difere ele e outras criaturas, porque Allah deu-lhe. O ruh é uma honra que Allah deu. Quando se diz ruhu minhu, é espírito dele. Este minhu é dele. A palavra min é de. Este ha, vamir, volta para algo. Aqui neste caso, wa ruhun minhu ay min Allah. Espírito de Allah. O que é que significa espírito de Allah? Significa espírito criado por Allah. Não espírito, isto é, uma parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não se divide, não se reparte. Hasha lillah. Esse é o nosso aqida ahli sunnah wal jamaah. Quando Allah Azza wa Jalla diz Masjidullah, esse masjid repartiram de Allah. Naqatullahi, no Corão vem assim, naqa é um animal, né? Este naqa repartiram de Allah? Não, não é possível. Aí naqa que provém de Allah, isto é, criado por Allah. Masjid de Allah é masjid feito por Allah Azza wa Jalla. Em primeiro, entendemos assim. Ou usa essa palavra, quer dizer,